2 semanas atrás, se vocês estão lembrados, eu falei aqui do cuidado do Senhor sobre a nossa vida. São alguns textos assim, são muito preciosos e comprovam isso, essa maravilha que é nós temos todas as garantias da parte do Senhor, como Ele nos ama, como Ele nos cuida, como Ele estende a mão para nós, a sua mão direita, né, de cuidado, a mão forte. E agora, nesses dias, já antes disso, o Senhor tinha me trazido uma palavra, eu pedi para os irmãos, orem por mim aí, porque é uma palavra mais de advertência para nós, não chega a ser só de advertência, mas é uma palavra que eu creio que nos traz mais um questionamento, e é muito prática de como nós estamos vivendo. Então eu disse, eu vou falar bem rápido, porque o Genésio vai ter que sair daqui um pouco, então... Mas como o título da palavra, eu sei que ali a gente procura pelo título depois, então é o poder da língua. O poder da língua. Ou seja, né, irmãos, o poder da palavra. Quando fala em língua, na Bíblia está falando daquilo que nós falamos. A língua é o órgão que nos capacita a falarmos, né, a modificar, senão sairia sons que ninguém entenderia. Então eu creio que é um tema muito precioso e que vai trazer assim para nós também, vai nos trazer a memória, né? Na prática, porque não conseguimos parar de falar o dia todo. Talvez verificar o que estamos falando. E eu queria começar com o texto de Provérbios 18, 21. E é um texto que mostra como é forte isso. Como é... A palavra trata assim, né? Provérbios 18, 21. Está lá. Diz a palavra que a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra, e que o que bem a utiliza come do seu fruto. Vê que coisa tremenda. Eu estava pensando em fazer, né? Pode ser que, olhando assim, que a palavra ela pode causar um dano bem maior às vezes que armas. Comecei a analisar esse texto. De tão tremendo que é, de tão sério que é a palavra que falamos, a palavra que ouvimos. E porque a mesma palavra, irmãos, ela tanto abençoa como amaldiçoa. Estou fazendo como introdução, depois a gente vai ver. Ela pode dar vida e ela pode matar, como diz aqui. Ela pode ser um remédio que traz a cura, mas pode ser o veneno que causa... né, que causa a doença, ou que causa a própria morte. Ela pode fazer uma transformação que nos vai levar assim a viver uma vida com Deus. Mas tem palavras também que querem por tudo desfazer isso e querem trazer uma dependência do próprio homem no sentido de poder. Então é muito importante a gente ver a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra. E quase toda a cooperação que há entre nós humanos é feita como? Pela palavra, pela fala. Com raras exceções, né? Quem não fala com sinais, mas a grande maioria é feita pela fala. Por exemplo, a conexão que dá a identificação dos grupos é pela fala. Por exemplo, nós somos cristãos. Então, o nosso jeito de falar, como eles disseram para Pedro lá, o teu jeito de falar te identifica. É normal e deve ser assim. Né? Alguém que nos vê, se está num grupo aí na rua, num lugar que não nos conhece, mas provavelmente, no decorrer da conversa, eles hão de perceber que nós somos cristãos. Sem chegar a dizer, olha, eu sou cristão. Não, mas na maneira de nós conversarmos, se expressarmos, vão perceber que nós somos cristãos. E eu diria assim, sem medo de errar, o caráter de cada um de nós, ele é revelado naquilo que falamos. Aquilo que falamos vai dizer o que está dentro de nós. Por que eu digo isso? Porque o próprio Jesus disse isso. Nós sabemos, em Lucas 6,45,
ele nos dá essa dica bem clara de como é. Ele diz assim, ó, o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. A fala expressa o depósito que está em nós, o conteúdo que está em nós. É como a Virgínia, por exemplo, pinta esse quadro. Se não tivesse lá dentro dela, né, esse conhecimento, essa habilidade, não sairia o quadro. E assim são as coisas. Então, o que nós falamos, porque eu diria, irmão, é impossível, até pode haver engano, mas é impossível tu falar sempre uma coisa que não é aquilo que é a tua vida. Não vai perdurar. Então, o constante é nós falarmos aquilo que realmente nós cremos, nós vivemos, nós conhecemos, nós estudamos. Então, eu diria assim, irmão, o que nós andamos falando? Como está a nossa conversa? Não em domingo, só das 8h30 até as 10h30, né? No trabalho, em casa, enfim. Mas é interessante nós percebermos que a origem das coisas está então no coração. A origem está no coração. Então, talvez você, como eu, já ficou muito frustrado porque falou algo que não queria dizer. Falou de alguém, ou nem de alguém, falou uma besteira, algo que não... Ficou envergonhado até, e de repente voltou a cometer de novo. Já falou outra vez. Por quê? Porque o coração precisa ser tratado. Ele precisa ser tirado, esse abastecimento, esse entulho, às vezes que está lá, ser removido e ser colocado algo de Deus no coração. Por isso que eu digo que pode enganar uma ou duas vezes, mas não vai enganar sempre. Você vai perceber que se uma pessoa se identifica como alguma coisa que ela não é, tu vai perceber que não é aquilo mesmo. Ela não vai conseguir sempre estar expressando algo que ela não crê, que ela não vive, que ela nem acredita. Tu vai perceber. Pode ter uma cara, um aspecto, mas não vai perdurar. Então, nós precisamos, claro, da graça de Deus para isso, de uma cura, do ministrar de Deus na nossa vida. Mas precisa ser tirado. Aquilo que está abastecendo o nosso coração precisa mudar. As fontes que estão abastecendo o nosso coração precisam ser mudadas, para que a nossa fala também mude. É o que a palavra diz ali. Está cheio, às vezes, nosso coração de algo assim que é muito sério a palavra. Principalmente, irmãos, quando se trata de mentiras, de fofocas. Veja bem, tem algo assim que é tão tremendo. Se quiser pode pôr na tela lá, Provérbios 6, 16 a 19. Mas é muito forte o que o autor ali diz. Ele diz que tem 6 coisas que aborrece o Senhor, e uma delas Deus abomina. E essas 6 que aborrece já são complicadas. Ele fala de olhos altivos, né? Aquele que é soberbo aborrece o Senhor. A língua mentirosa, o mentiroso aborrece o Senhor. Mãos que derramam sangue inocente aborrece o Senhor. E aí eu creio que nos dias de hoje, por isso a palavra é tão tremenda, não há coisa, ao meu ver, fazendo um adendo aqui, não há quem derrame mais sangue inocente, mais inocente do que quem pratica aborto. Como que uma criança que ainda, né, alguém que numa briga lá matou alguém, é errado, é pecado. Mas quem mata uma criança, que é indefesa, quem esquarteja uma criança para tirar do útero da mãe, isso é derramar sangue inocente. Acho que assim, a palavra mais correta, o sangue mais inocente que é derramado é o de aborto.
diz que Deus aborrece o Senhor. O coração que trama projetos iníquos, que maquina o mal, pensa que se apressa em correr já em praticar o mal, aborrece. Testemunha falsa, que inverte os fatos, aborrece. Mas daí, irmãos, olha atentamente para isso aqui. Aquele que semeia contenda entre irmãos, Deus abomina. Então precisamos ter muito zelo, muito cuidado para essas coisas no seio da igreja. E ele está falando de irmãos, ele está falando da igreja. Ele não está falando dos incrédulos, ele está falando da igreja, que semeia contenda entre os irmãos. Então precisamos ter muito cuidado. Eu vou contar rapidamente um fato, que eu até falei na última palavra, eu trouxe um fato depois desse episódio. Quando Davi estava fugindo de Saul, ou seja, quando Saul estava perseguindo Davi, e Davi, irmãos, ele não fugia por medo de Saul. É importante a gente saber disso. Davi era um homem de guerra, ele fugia porque temia, jamais tocaria ele sabia o que era alguém ser ungido, escolhido de Deus. Ele respeitava, ele temia Deus. E amava o seu rei, amava Jonatas, o filho do rei. Tinha todo um carinho por ele. Mas Davi, ele chegou numa comunidade que se chamava lá Nob. E ele foi bem atendido, uma comunidade só de sacerdotes. E ele foi bem recebido, acolhido lá, foi lá que ele pegou os pães, enfim, tudo ali. Mas tinha um cara lá, um nome meio estranho, Doeg, que estava lá, não se sabe bem o certo, o que ele estava fazendo naquele tempo lá, era alguém que trabalhava para Saul. E esse cara percebeu, viu Davi lá. Mas ele levou uma mensagem para Saul, levou uma palavra assim, maldosa, diria assim, uma conversa tendenciosa, que não era toda a verdade. E isso instigou a ira de Saul contra essa comunidade. Se vocês verem lá atentamente, vocês vão perceber que ele falou partes que era verdade, mas parte que não. Ele colocou, tipo assim, Saul contra essa comunidade de sacerdotes, como se eles tivessem feito uma coisa que eles não fizeram naquele momento por Davi. E isso aí instigou a ira, a fúria de Saul contra Davi. O que ocorreu, irmãos? Por uma conversa maldosa, eles acabaram matando os 85 sacerdotes, todos homens, mulheres, criança de peito, matando boi, jumentos, tudo que tinha lá. Passou o fio da espada por uma conversa maldosa, mal contada, ainda que tinha um pouco de verdade, mas não era toda a verdade. Então, só um exemplo de ver o mal que uma conversa às vezes levar. Mas eu estou contando. Primeiro ver se é verdade e depois ver se precisa contar. Depois ver isso está em, quiser dar uma olhada em casa, está em 1 Samuel 21 e 22, está entre os dois capítulos aí. Foi dali que eu contei, a partir desse texto que eu falei outra vez, que Saul daí foi para junto dos filisteus e se fez de louco para escapar. Então nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com semear contenda. Às vezes, não é intencional. Cuida, ora antes, vê se vale a pena dizer, ainda que seja verdade. Mas claro que está se falando de fofoca, de mentiras. Então precisamos ter muito cuidado e ver o depósito do nosso coração. Agora vamos abrir um texto que ele é muito prático, que Tiago escreveu. Tiago tem toda essa característica. Tiago é irmão de Jesus. Ele é muito claro. Se você ler o livro de Tiago, vão ver que ele é alguém que traz uma palavra assim muito clara sobre os assuntos que ele escreve. Vamos olhar Tiago 3. Tiago capítulo 3, versículos 1 a 12. Vamos ler. Todos acharam? Amém? Meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos
para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se toma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoemos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, olha só, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Até aqui. Eu creio que essa palavra, irmãos, ela é propícia, como toda palavra, mas de lermos, anotarmos alguns textos assim, para nós lermos mais vezes por ano, meditarmos nessa palavra, porque está falando daquilo que nós fizemos diariamente, constantemente, falar. Tem bastante coisa do falar e pouco do ouvir, né? Mas é bom, a palavra diz que é para ser tardio às vezes do falar e aprendermos a ouvir. Enfim, o Tiago ele começa dizendo assim, um lembrete para nós, lembre que quanto mais soubermos de um assunto, mais nós seremos cobrados. Às vezes a gente vê, né, a nível de imprensa e tudo, há muita gente gritando por direito de se expressar. Né? Ter o direito de se expressar. Agora, muito poucos se preocupam com os efeitos daquilo que expressa, daquilo que fala. Brigam por direito de dizer o que pensam, vamos dizer assim, mas não se preocupam com os efeitos que aquilo pode causar. Se isso, para nós cristãos, o que falamos agrada a Deus, é do querer de Deus, e não é só na conversa sobre a Bíblia, aquilo que conversamos, o nosso trabalho de dia está dentro de um padrão que agrada a Deus. Às vezes falamos o que não devíamos, e às vezes, irmãos, talvez nos calamos quando nós devíamos falar. Então, tem esse lado também, essa parte também. Mas o Tiago está dizendo que se nós tropeçamos em muitas coisas, sei lá, lista de pecado, pode ser roubo, sexo, assassinato, mentira, podemos fazer uma lista muito grande. Mas ele diz que se nós conseguíssemos, ou se conseguirmos controlar a língua, basicamente estaria quase tudo resolvido. Vê a importância do que isso representa. E ele começa falando, se a gente olhar no versículo 3 e 4, ele vai estar falando que a língua tem o poder de direcionar, de conduzir. Ele dá dois exemplos muito claros disso. Ele fala do cavalo, né? Todos nós sabemos que o cavalo, por mais cuidadinho que seja desde pequeno, ele é selvagem. Ele pesa aí talvez 500 quilos, 600, 400. Entende? Tem uma força tremenda. E à medida que ele é domado, que bota um freio nele, leva ele para onde quer. E não só leva para onde quer, como também ele é muito útil no serviço. Esse torneio, né, de prova de rédea é tremendo que os animais fazem. Só com freio.
Aquele que está conduzindo, puxa para um lado, para outro. Impressionante. Tem um freio muito melhor que a ABS, né? Tu vê, os caras puxam a rédea, vai as quatro patas firmando ali, com toda a segurança, vamos dizer assim. Então, ele está dando um exemplo. O cavalo se coloca no freio, ele está dizendo, a língua, ela tem o poder de direcionar, bem utilizado. Daí ele dá o exemplo dos navios, que um leme pequeno em relação ao tamanho do navio, e eu fiquei olhando, que navios Tiago conhecia? Assim, o único navio que eu achei mais ou menos detalhes deles foi o que o Paulo, quando o Paulo estava indo, né, que atracou na ilha de Malta lá e foi destruído o navio, ali dá uma ideia, diz que tinha 266 pessoas a bordo do navio. Mais carga, né, comida, muita coisa que eles jogaram fora, então imagino que eram os portes de navio que o Tiago conhecia. Eu fui dar uma olhada de navio, irmãos, tem um transatlântico de passeio, cabe 7.000 pessoas, né, de passeio, mais 2.000 tripulantes. 9 a 10 mil pessoas. 362 metros de comprimento e 72 metros de altura. Altura de prédios de 20 andares por aí. E como o Tiago está dizendo, dirigido por um leme. Tem um timoneiro lá que dirige. Tem os petroleiros que são maiores, 420 mil toneladas. Pode carregar 380 metros. Isso vai daqui até terminar, até nós sairmos do asfalto ali. Vai mais até em linha reta. 10 mil pessoas é uma cidade. Um leme pequeno dirige ali, a população metade pressurosa. Muitas cidades não têm 10 mil habitantes. Um leme que pode desviar dos icebergs, desviar dos bancos de areia. Claro que tem toda a tecnologia para isso, mas o que Tiago conhecia era um leme. Conduzia onde queria. Então, irmãos, um discurso bem dado pode conduzir muitas pessoas a Deus. Eu gosto de olhar ainda de vez em quando alguma palavra do Billy Graham, lá na África, lá, milhares de pessoas, com tantos outros evangelistas, o homem com graça de Deus, com um discurso que trazia vida, trouxe vida. Agora, por outro lado, se vocês olharem na história, vão ver que o Hitler era um ótimo, ele tinha um dom para o mal, né, da palavra. Fez guerra, milhões de pessoas foram mortas. Então, veja bem, eu olhando assim, ó, o exemplo do cavalo e do navio nos mostra uma pessoa, um cristão bem direcionado por Deus, dando uma palavra. Conduz alguém para o bem. Conduz alguém na direção que Deus gostaria. E assim em todas as áreas. Os que são chefes de serviço precisam ter uma palavra boa, sábia, daquilo que cada um deve fazer no seu setor, mas também ter uma palavra de graça. Faz toda a diferença. Mesmo os descrentes sabem que faz toda a diferença. Uma palavra bem conduzida. Agora, a palavra também tem o poder de destruir, que ele fala logo em seguida. Tem o poder de destruir. A língua tem o poder de destruir. Se nós olharmos no versículo 5, ela diz que uma pequena fagulha. Irmãos, um palito de fósforo causa um estrago tremendo, tremendo. E acho que é uns exemplos que estão bem nítidos, que dá para nós entender, porque Tiago está dizendo isso na palavra. Uma pequena fagulha. Para mim, um dos incêndios que chamou mais atenção foi na Austrália. Parece que o mundo estava pegando fogo. Que queimou tremendamente. Portugal, no ano passado. Califórnia, quase todo ano, né? E daí, claro, chegamos no Brasil também todo ano. Olha Mato Grosso. Sabe como é que começou aquilo ali? Muitos deles, um palito de fósforo. Uma pequena fagulha. Teve esse maluco lá que queria ganhar o dinheiro do seguro no Rio de Janeiro. Botou gasolina no carro lá, que é um carro bem recente. Riscou um palito de fósforo. Queimou quase 2.000 hectares naquelas terras. Porque ele explodiu o carro
e pegou fogo na vegetação, mas um palito de fósforo. Então, uma pequena fagulha pode causar um dano tremendo. Irmãos, mas eu creio que é uma receita para isso. Porque a gente pode perceber assim que sempre tem aquele que leva, no caso da palavra, né? Tem o condutor e o receptor. Tem o que atira o fósforo e tem a selva que recebe fogo. E eu creio assim, ó, que nós, irmãos, devemos ser, uma palavra bem compreensível para nós, um mato molhado, aonde, quando vem o palito de fósforo, ele não prospera. Sabe como é que pode ocorrer isso? O que Jesus disse? Que aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Então isso pode apagar todo e qualquer fagulha de conversa, de palavra que não são boas, que chega até nós. Então, irmão, lembre-se, seja um mato molhado por esse rio de água viva que está em nós, que não vai prosperar, não vai passar dali aquilo que chega ali. E de repente pode até retroceder bem, que a gente pode dizer, irmão, olha a palavra. Ou para quem está dizendo, isso não é bom, isso não é conveniente, isso não vai acrescentar nada. Irmãos, as palavras que nós dissemos hoje podem e vão influenciar, às vezes, o resto da nossa vida. Sabe? O resto da nossa existência. Porque podemos, infelizmente, magoar pessoas, perder amizades de anos, relacionamentos quebrados, mas também tem um lado bom. Podemos ganhar, irmãos. Podemos acrescentar algo na vida, podemos ser cura para as pessoas, mas elas vão influenciar, ou para o bem, ou para o mal. Lembra do tesouro bom, tira as coisas boas, do tesouro mal do coração vai sair as coisas ruins. Então, irmão, assim, sejamos um mato, uma selva, vamos dizer assim, um lugar onde essas palavras que são do mal chegam, e esse rio de água viva que está em nós não vai além dali. Eles realmente ali apaguem esse fogo. Apaga esse fogo. Porque é bem sério, a advertência diz ali que se continuar nesse pecado, eu entendo assim, constantemente, ele diz que a própria língua, ela mesma vai para o inferno. Está falando do corpo que tem aquela língua. O fim será o inferno. Então precisamos realmente, mais do que nunca, ter cuidado. E ele vai falando que a língua é indomável, né, que é resistente. E aí eu volto, quantas vezes tu já disse algo e prometeu para ti mesmo não fazer? Eu falo por mim mesmo. Quantas vezes já me envergonhei depois do que eu disse, de ter que ir lá, desfazer aquilo que eu disse, mesmo para incrédulos. Muitas vezes me senti envergonhado por isso, por dizer, chateado. Como é que é isso contigo? Às vezes nós contribuímos para as pessoas continuarem sendo faladas, mal faladas. Às vezes falando e às vezes nos omitindo. Deixa assim. Irmãos, talvez se eu pedisse para levantar a mão aqui, dizer assim, quem aqui que está aqui hoje nunca foi ferido na igreja? Pode não ser aqui, mas na igreja. Entre os irmãos. Quem nunca foi ferido por palavras? Ou quem nunca feriu alguém por palavras? Sabe que ficaria alguma mão abaixada? Então as palavras, irmão, elas são poderosas. A palavra é algo muito poderoso. E que tem ganhado muito espaço. Muitas vezes, por isso eu digo, muitos querem espaço para falar. Mas eles não pensam o que vão dizer. As fake news, como se espalham, Tem processo, tem tudo, tem os interesses políticos, mas precisamos ter cuidado, sabe? De avaliar, orar, vale a pena passar adiante, sabe? Hoje é um clique, E tem muita coisa boa assim, mas tem muita coisa que vale a pena. Porque se bobear um pouco, irmão, se começar a ler, cada um tem
sei lá, 1000 e poucos amigos no Face. Tu vai ler alguma coisa de 10, tu podia ter lido 2 bons capítulos da Bíblia. Precisamos avaliar, sabe? Tem notícias boas e não tem nada contra, depende do tempo de cada um, mas precisamos ter cuidado para não sermos aqueles, para nós sermos, lembra, tu e eu precisamos ser com aquele rio de água viva, apagar os incêndios que destrói, e não ser uma selva seca que ainda dá mais possibilidade desse fogo se espalhar. Então fica o alerta para nós termos esse cuidado. A palavra, ela pode ser abençoadora ou devastadora, depende de como está o coração. E depois de ser proferida uma palavra, é difícil consertar. Vocês já experimentaram isso? Tu vai lá, pede perdão, ajeita, mas um resquício fica. É que nem quando solta o barbante, né, do arco, da flecha, ou puxa o gatilho da bala, você foi. O dano está feito. Eu lembro que quando a gente lia os livros mais antigos, às vezes eles colocavam assim, que às vezes, quando tu vai num monte alto onde venta bastante, pega um saco de pena e larga, impossível ajuntar tudo depois. Impossível. Ele vai se espalhar, vai ser difícil. A língua, ela precisa ser controlada por nós, ela não pode, na verdade, nós vivermos se ajustando, porque falou isso, falou aquilo, e sempre tem que estar correndo atrás. Não, ela precisa e deve estar debaixo do poder do Espírito Santo na nossa vida, ser controlada, porque ela é destruidora, irmãos. Ela destrói casamentos, destrói relacionamentos de pais e filhos, de irmãos, conflito dentro da igreja, destrói empresas, pelo fato de falar o que não devia, ou na hora que não devia. Mas continuando e encerrando, indo para as partes mais finais aqui, a língua, ela é também incoerente, que retrata ali do versículo 9 a 12. Incoerente. Ela diz que nós pregamos e logo depois podemos falar mal de alguém. É como nós estamos aqui agora, estamos ouvindo, daqui 15 minutos nós nem saímos aqui do pátio e já a língua fala o que não devia. Ela é incoerente. É como se tivéssemos 2 linguagens. Diz ali, né? Umas adoramos a Deus, outra, daqui a pouco falamos mal, aqui estou falando mal, daquele que é feito a semelhança de Deus, que são nossos irmãos. E está falando que existe uma esquizofrenia, né? Dividida, 2 pessoas numa só, 2 conversas na mesma pessoa. E ele dá um exemplo daí, né? Que sai bênção e maldição da mesma boca, não pode sair a fonte produzir água doce, água salgada, a figueira produzir azeitona e a figueira produzir figos. Mas em tudo isso, ele está dizendo no final do versículo 10, ele diz: não é conveniente que essas coisas sejam assim. Tiago está dizendo, não precisa ser assim, não deve ser assim. Não deve ser assim. Eu te pergunto diante dessa palavra, nem assim que eu estou tentando explicar, mas que Tiago diz: esse problema é comigo ou é conosco? Como é que é isso? Eu creio, irmãos, que o Tiago traz uma palavra como toda palavra, mas diante de tanta velocidade nas notícias, nunca foi tão atual e nós olharmos bem isso. Porque, cuidado, elas se espalham rapidamente. E tem aqueles negócios de texto lá que tu quer escrever uma palavra e sai outra, se não cuida, sai pior ainda. Né, Genésio? Claro, eu acho que dá de tirar fora aquilo ali, mas eu sou bem leigo. E acho que dessa idade em diante não vai. Mas às vezes tu quer escrever uma coisa e sai outra, né? Fica mais complicado ainda. Mas o conselho diz: não é conveniente que essas coisas sejam assim, irmãos. Falar uma coisa num lugar, falar no outro.
Em outro lugar fala diferente. Deveria falar, também não fala. E ele está dando vários exemplos. Bênção e maldição, água doce e amarga, tudo fácil de entender. Uma árvore produzir um fruto que não é dela, nos chamando para dizer assim, irmão, vocês precisam. O que precisa? O coração está certo. É isso que precisa, na verdade. E eu quero encerrar com um texto, pode abrir aí, de Efésios 4, 29. Efésios 4, 29. Agora não é o Tiago, eu acho que o Tiago é mais direto nas palavras, mas o Paulo também traz uma palavra muito firme aqui, muito preciosa, diz, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, quer dizer, uma palavra suja, né? E sim, unicamente, o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Se vê que não edifica, não fala. Se não for necessário, até está dizendo ali, não fala. O que nossas palavras, o que Deus espera de nós, o que Jesus, eu creio que anseia? Que as nossas palavras sejam de bênção. Que as nossas palavras melhorem o ambiente onde nós vivemos, irmão. Que quando nós falamos da nossa casa, a palavra melhore o ambiente da nossa casa. Que quando nós falamos no nosso ambiente de trabalho, as nossas palavras melhorem o ambiente de trabalho. Que no lugar que nós estivermos, elas sejam assim. Que elas melhorem, que elas sejam bênçãos. Que tragam alegria, tragam unidade no corpo. Que reforcem os laços de amor que nós temos. Eu creio assim, irmão, se as nossas palavras na vida de alguém, elas não forem capazes de gerar bênção na vida de alguém, as bênçãos que desejamos, que pelo menos uma coisa ocorra, que diante do Senhor nós estejamos assim tranquilos, que não fomos boca do diabo, que não fomos boca do diabo, usado para isso, mas voz de Deus. Pode não causar um impacto até que nós gostaríamos, mas que jamais nós sejamos usados para ser a boca do inimigo, para trazer desgraça. Que sejamos bênção de Deus. Eu vejo assim quase como o atalaia. Bom, eu falei. Se não aconteceu nada, mas eu estou livre desse sangue, daquele que se perdeu. Então que isso a gente possa ter essa convicção. Realmente, eu falei, não resolveu, não surtiu efeito, mas pelo menos para o mal eu não cooperei. Irmãos, eu estou muito convencido e por um lado assim, muito feliz também assim. Eu creio que é tempo de nós voltarmos sempre à palavra simples, ao evangelho simples. A palavra diz ali, que é para falar, Paulo diz, conforme a necessidade. Não há palavra mais necessária para o mundo ouvir hoje, para Três Coroas ouvir, de que saber que Jesus morreu na cruz por cada um de Três Coroas, pagou o pecado de cada um, e que Ele é o único mediador entre Deus e o homem, que é o único caminho que leva para Deus, que leva para a eternidade. E que tudo, não importa o fundo do poço que alguém esteja, a situação que seja, tudo o que qualquer cidadão de Três Coroas precisa, e do mundo inteiro precisa, está em Cristo. Amém, irmãos? Ele é completo. Eu creio que essa palavra aqui se encaixa conforme a necessidade. Essa necessidade, ela é urgente, ela é diária. E eu sei que há um depósito bom no coração de cada um de nós. Amém? Há um depósito de anos e muitos aqui. E eu creio também que não precisamos ter essa, às vezes, preocupação de algo tão rebuscado.
Qual é a palavra que te salvou, irmão? Que Jesus tocou no teu coração? Não foi uma palavra simples? Não foi, às vezes, pessoas bem simples? Então, que essa língua, esse órgão aqui, seja dirigido por esse depósito que é em nós, do DNA, da vida de Cristo que está em nós, e que seja uma palavra que gere vida. Amém? É para isso que Deus tem nos chamado. E Tiago deixa um alerta daquilo que nós não devemos fazer, que não é conveniente, aquela lista que ele faz ali. Mas que ela seja, a nossa língua seja como um leme de um grande navio guiado mansamente, que sabe conduzir diante das tempestades, das ondas, sabe conduzir para ter segurança para aqueles que estão ali. E eu creio, irmãos, que é possível. Amém? É possível. É a nossa vez, é a nossa geração que está aí. Vamos ser bênção na mão do Senhor para marcar esse tempo que estamos passando aqui. Amém, queridos? Vamos levantar, vamos orar. E eu queria que você fosse para casa hoje com essa palavra e com essa alegria no teu coração. Que você é uma bênção de Deus. A tua língua, a tua palavra que Deus tem dado, ela precisa ser dita, proferida, uma boa palavra, para que aonde ela vai, a cura chegue, amém? A vida chegue. E quando vier a palavra que não é devida, lembre que há um rio de água viva que vai apagar essa chama que vem às vezes para destruir, para desanimar, para trazer o mal. Vai ser liquidada pela vida de Cristo que está em ti. E que tu seja assim um portador sempre, irmão, em nome de Jesus, de uma boa palavra. Uma palavra de vida, desse bom depósito que está aí em cada um de vocês. Receba em nome de Jesus.